A velha crise de fé surgiu de se Deus é bom, por que que o mal existe? Eu buscando responder essas questões, eu percebi que dentro da obra do Tolkien existiam resquícios de possibilidade de respostas. Minha mãe era muito católica, então eu me lembro muito bem de quando chegou no mercado, começou a se falar no assunto, eu não podia ler, né? Porque tinha bruxa, porque os padres, não sei o quê, algum padre não sei de onde, falou que podia ter efeitos espirituais, podia trazer uma má influência. E os corações dos homens de Númenor se encheram de inveja. Por que a morte deve ser nosso destino e não a dos elfos, diziam eles, e assim começaram a murmurar contra os Valar, ansiando pelas terras imortais. É um trecho de uma obra de Tolkien que está em A Queda de Númenor. Ao desejar o que os outros têm, deixamos de valorizar o que somos e com isso colocamos em risco o mundo em que vivemos. Bem-vindo aqui, meu caro Maurício Avoleta Júnior. Quanto tempo sem vê-lo? Exatamente, professor, muito tempo. Já faz tempo, bom receber você aqui. Uma honra. E olha, esses temas como arrogância, idolatria, destruição, que aparecem numa obra como essa, como é que isso pode ser lido do ponto de vista teológico? Num primeiro momento, nós podemos ler como parte da história mesmo, como parte daquele mundo criado, mas tendo em mente que o autor, de um modo ou de outro, influencia a sua própria obra, é possível estabelecermos alguns paralelos com a própria teologia, digamos assim, do nosso mundo real e como isso aparece nessas obras de ficção, como isso vai se estabelecendo a partir da própria regra, da própria lógica desse mundo criado, desse mundo inventado. Há 20 anos, o Religare convida você a mergulhar na diversidade religiosa e cultural do nosso tempo. Quer rever algum episódio ou assistir conteúdos exclusivos? É só acessar o nosso canal no YouTube, Religare Conhecimento e Religião. Aproveita que o programa está só começando, já se inscreva por lá. E se você não quiser perder nada da nossa programação, segue a gente nas redes sociais, @TV Horizonte Oficial. E Maurício, quem está com a gente conectada lá de Niterói é a jornalista Maria Clara Vieira, também mestre em Ciência da Religião. Como você, fiquei sabendo enquanto a gente preparava que vocês já trabalham juntos há muito tempo. E aproveitando então a presença de vocês dois, o que é e por quê, né? Qual que é a razão por que vocês decidiram em um programa de Ciência da Religião estudar Tolkien e uma obra como o Harry Potter da Rowling? Eu escolhi o tema do Harry Potter no mestrado por conta de uma importação pessoal, né? Eu venho de uma família católica, tive uma formação católica, sou católica minha, e sou do tempo em que Harry Potter surgiu no mundo, né? Em que surgiu no Brasil, começou a se falar em Harry Potter, chegou no Brasil as primeiras produções, os primeiros filmes, e eu me lembro da minha infância do frenesi que foi em torno do Harry Potter, e eu fui uma das horas, uma das crianças que foi proibida de ler o Harry Potter. Né? Minha mãe era muito católica, então eu me lembro muito bem de quando chegou no mercado, começou a se falar no assunto, eu não podia ler, né? Porque tinha bruxa, porque os padres, não sei o quê, algum padre não sei de onde, falou que podia ter efeitos espirituais, podia trazer uma má influência para a criança, então minha mãe me proibia de ler o Harry Potter, né? Não deu muito certo, eu acabei lendo toda a saga, fiquei apaixonada, eu fui uma das também, representa a minha geração, nesse sentido, né? Uma geração que foi muito marcada por ter o Harry Potter como a primeira referência de literatura. Foi, de fato, a primeira saga, os primeiros livros que eu li e devorei, né? E aprendi, assim, a gostar de ler. E, ao longo da minha vida, eu fui observando no meio católico uma reação muito diferente à saga Harry Potter, né? 20 anos, 25 anos depois, ainda existem católicos que veem o Harry Potter com muita desconfiança, né? Acham que, sei lá, como que é espiritual nocivo, tem valores ruins, enfim. E aí, no mestrado, eu trabalhei essas diferenças de interpretação ruins, né? Existem nuances entre elas. E existem pessoas que veem no Harry Potter uma saga com uma mensagem cristã. E eu sempre achei muito engraçada a discrepância entre essas interpretações. E foi isso que eu fui estudar, entender o que está por trás da discrepância dessas visões do Harry Potter no meio do público católico. Eu sei que isso também tem algum respaldo entre as evangélicas, mas, né, para a gente recortar a pesquisa, eu falei só do meio católico. Sim. E foi essa a razão. Vamos ouvir aqui o Maurício. Então, e você? Tolkien entrou na sua vida de que forma? Num primeiro momento, como fã, sempre gostei muito,
Sempre conto o caso específico de que eu repeti a 4ª série porque eu estava lendo Senhor dos Anéis. Em vez de fazer as lições, eu estava lendo. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui me interessando por outras áreas do conhecimento, especificamente teologia. E a velha crise de fé surgiu de se Deus é bom, por que que o mal existe? Eu buscando responder essas questões, eu percebi que dentro da obra do Tolkien existiam resquícios de possibilidade de respostas. O que eu achei curioso por ser uma obra de literatura fantástica, e nada tinha a ver com a minha fé num primeiro momento. Mas, ao me aprofundar na biografia do próprio Tolkien, na vida dele, eu percebi que não, ele era um cristão católico. Embora eu seja protestante, eu notei que existiam muitos pontos de convergência. Isso me fez ter curiosidade não pelo Senhor dos Anéis em si, não pela obra fantástica, mas pelo próprio Tolkien. Então eu quis conhecê-lo, quis entender o que ele pensava. E pelo fato de não termos muitos artigos, muitos trabalhos sobre, não sobre ele, mas do que ele produziu de fato, o pensamento dele, eu não vi outra saída a não ser aprofundar na obra de ficção e tentar entender o que de fato é teologia pessoal, pode ser considerado assim, o que na verdade é só uma criação para dentro desse mundo fantástico, o que é real, o que é fantasia, e isso acabou fez eu mergulhar aí por quase 13 anos, desde a graduação ao mestrado. E você também é leitora dessa literatura fantástica? Você que é pai, mãe, como é que é aí na sua casa? Essa literatura fantástica interfere, influencia na vida religiosa? Vamos ver o que a Maria Clara diz para nós. Olha, Flávio, eu vou responder quase que de um ponto de vista mais pessoal do que como pesquisadora, tá? Assim, na verdade, a minha vida pessoal guiou um pouco a pesquisa. Existem vários debates nisso, né? Mas o Maurício está aqui como prova de que os nossos interesses pessoais não tem como nós vamos tirar o nosso coração do assunto que a gente está vendo, principalmente de pesquisa com paixão. Eu tenho muita dificuldade de dizer, assim, até que toda a literatura tem uma influência clara na vivência religiosa. Pelo menos para mim, a minha vida com Harry Potter foi muito distinta da minha vida religiosa, uma coisa quase que não influenciou a outra. Contudo, eu consigo olhar na saga Harry Potter, né, que é uma saga que eu vou citar um Tolkien agora, né, o Maurício que está presente pode me corrigir se eu falar alguma bobagem, mas o Tolkien tem uma tese muito bonita sobre o Senhor dos Anéis, que ele fala que é, sobretudo, uma série sobre o problema do mal e sobre o problema da morte. E eu acho que a J.K. Rowling trouxe isso para a saga Harry Potter. Ela também trata do problema do mal, do problema da morte. E eu não posso dizer que a minha experiência na minha vida com o mal e com a morte foram moldadas por Harry Potter, né? Elas têm um ponto mais intenso da religião, né? Como eu vou meditar sobre esse assunto, eu olho para a religião. Quando eu me deparo com aquele trecho do Harry Potter, em que ele está na frente do túmulo dos pais dele, e tem escrito o versículo bíblico, o último inimigo a ser derrotado é a morte, para mim é quase como contemplar um quadro, né? Nessa cena, os leitores aqui mais hábeis vão lembrar, e nessa cena o Harry Potter ele se emociona muito por estar diante do túmulo dos pais, e aí a Hermione explica para ele o sentido daquele versículo. Ele lê, ele disse, se não me engano, que ele não entendeu muito bem, e ela fala, olha, Harry, eu acho que eles não estão querendo dizer viver além da vida de uma forma como o vilão busca viver, né? Viver para sempre como uma coisa gananciosa. Mas que o que eles fizeram ecoa na eternidade. Eles viveram de fato além dessa vida material que a gente tem. Então não é que essa cena influencia a minha experiência espiritual, mas quando eu olho para ela, é quase como se eu contemplasse um desenho bonito. Sabe quando você medita sobre uma passagem bíblica, você vai no museu e tem um quadro bonito estampando aquilo? Guardadas as devidas proporções, é quase como eu leio esse versículo, eu consigo ler na literatura uma experiência humana que ecoa, né? Que é mais ou menos como eu me sinto quando eu penso sobre as pessoas que eu amo que já faleceram, ou quando eu me deparo com o plano mal, né? Um outro versículo bíblico que aparece na série é onde estiver o seu tesouro, aí estará também o vosso coração, que tem a ver com a história do Dumbledore, né? Que é muito tentado pelo mal, então esse versículo tem tudo a ver com a batalha interna que ele tem, onde de fato está o coração dele. Então, para mim, olhar para essa saga não é que ela impacta a minha vida religiosa, mas ela enriquece, ela quase como que dá algumas imagens que me ajudam a meditar sobre questões da vida humana, né? No final, a religião diz respeito a quem nós somos, aonde a gente vai, ao que a gente está mostrando, ao qual é o sentido da nossa vida.
E a literatura, como ela fala do ser humano, ela ecoa todos esses assuntos. E você, Maurício, é dessa maneira que você também percebe? Eu concordo com a Maria Clara, mas eu acho que existe uma outra perspectiva, que aí eu digo de forma pessoal mesmo, onde, no caso específico do Senhor dos Anéis, no caso específico do Tolkien, houve sim uma influência na forma como eu percebo as coisas. Não porque a literatura vai causar essa influência em todas as pessoas, mas a depender de como você se relaciona com ela, há sim a possibilidade de você ser influenciado teologicamente, espiritualmente nesse sentido, pois a visão que o Tolkien tem da criação, a visão que o Tolkien tem a relação que nós temos com as coisas criadas, é em algum sentido o que podemos chamar de sacramental, de perceber que há nas coisas existentes uma manifestação do divino, uma manifestação do próprio Deus, independentemente de qual seja. E isso moldou muito a forma como eu entendo as coisas. Não só isso, também o diálogo com o diferente. Há o exemplo clássico, dentro do Senhor dos Anéis, a rixa que existe entre elfos e anões, e como no Senhor dos Anéis ele relata a amizade do Gimli, um anão, e de Legolas, um elfo. E desde o início há aquela rixa, há uma piadinha sem graça daqui, há uma cutucada ali, mas no decorrer da história surge uma amizade suficiente para que ao final eles peguem um barco e vão juntos para as Ilhas Eternas, o local onde não há mais dor, não há mais tristeza. Isso ajudou eu perceber que, mesmo com diferenças, mesmo com perspectivas erradas às vezes até, é possível existir uma amizade profunda, é possível existir até mesmo diálogo, mesmo reconhecendo erros de um lado ou de outro. No caso, eu e a Maria Clara, um católico, um protestante, mas reconhecemos mutualidades onde podemos ver o mesmo Deus se revelando através dos dois, para os dois. Compreendo. E no meu caso específico, Tolkien teve uma influência muito grande. Então você e Maria Clara se encontram nesse diálogo entre fantasia e religião. E não sai daí porque tem muito mais sobre esse universo mágico. A gente vai fazer um intervalo e voltamos já. O catecismo da Igreja Católica, ele proíbe que um católico se envolva com magia. Maria Clara, a sua pesquisa é sobre a recepção da Igreja Católica na obra. Como é que isso aparece nas críticas feitas à saga Harry Potter? Você falava sobre isso logo no início da nossa conversa. Então, a minha pesquisa é sobre como diferentes grupos católicos receberam a saga Harry Potter, né? Eu só faço questão como pesquisadora, e acho que tem que ser claro, vamos entender, de quando a gente recortar bem o assunto, né? Não dá para dizer a Igreja Católica, porque a própria Igreja Católica não tem um posicionamento sobre Harry Potter, e isso, inclusive, é bastante importante para essas nuances que apareceram na minha pesquisa, né? O Catecismo da Igreja Católica, ele proíbe que um católico se envolva com a magia. Mas é importante dizer que o próprio catecismo, onde como ele está, ele não diz, por exemplo, que um católico, portanto, não deve ler um livro sobre magia, um católico não pode ver um filme sobre magia. Ele diz que o católico não deve se envolver diretamente com práticas mágicas. Quer dizer, eu não posso ir lá tentar, sei lá, fazer um feitiço para fazer mal a alguém. Mas o catecismo não fala nada, né, sobre literatura, sobre a fantasia, né? Ele não tem nada a dizer sobre esses assuntos. E aí é onde deixa uma brecha, né? Deixam aberto para diversas interpretações. Existem alguns grupos que enxergam na saga Harry Potter, na própria leitura da saga Harry Potter, quase que uma prática mágica, né? Assim, você tem padres na internet, religiosos, com relatos de crianças que leram a saga, começaram a ter pesadelos, a mãe pôs fora o livro, queimou, e aí a criança parou esse pesadelo, ou a criança passou a se comportar mal, começou a ver bullying em casa, enfim. Tem alguns relatos, existem algumas pessoas que realmente entendem que só o fato de ler o Harry Potter você já está se envolvendo quase como uma prática mágica, né? E geralmente usam como argumento a ideia de que a J.K. Rowling teria se inspirado em feitiços verdadeiros, em livros de feitiços reais, para compor os feitiços de Harry Potter. Portanto, quando você fala um abracadabra, vamos supor, né, uma palavra mágica que está no livro, você está, de fato, invocando uma entidade, fazendo um feitiço, uma magia. Isso é uma interpretação. De novo,
ela se baseia na ideia do catecismo que você não pode fazer magia, mas o catecismo não diz, né, assim, não, então, ler o Harry Potter, você está fazendo uma prática mágica. Isso é uma super interpretação, por assim dizer, né, que vem desses grupos. E também vem desse imaginário católico a respeito da magia que vem da Idade Média, enfim, mas que foi construído ao longo de vários séculos. Por outro Sim. lado, você tem uma visão da magia que é mais associada à linguagem, né? Assim, a linguagem como como uma forma de se fazer magia dessa forma mais indireta, né? Como diz essa frase do Dumbledore no Harry Potter, que as palavras são uma forma de alterar a realidade. A magia não como necessariamente uma manipulação de um poder sombrio, um poder proibido, uma coisa maléfica, mas a magia como uma manipulação da forma como a gente enxerga o mundo, ou uma manipulação da nossa imaginação, no fim das contas, né? E esse tipo de magia não é o que o catecismo está tratando, né? Mas esse tipo de magia, a magia da linguagem, da poesia, da imaginação, da literatura, essa magia ela pode ser usada para o mal, pode ser usada para o bem. E aí é onde a gente tem visões divergentes, que é a pessoa que, beleza, tem pai que olha para o Harry Potter, não vê uma prática mágica, mas acha que lendo aquele livro, a criança vai ser incentivada a, sei lá, talvez buscar a bruxaria, ou ela vai ser incentivada a não acreditar no Deus cristão, não acreditar no Deus católico, no Deus cristianismo. Ela vai ler aquilo, ela vai ser incentivada a entender a ressurreição como uma coisa mágica, meio gnóstica. E você tem os pais que vão entender que lendo aquilo, a criança não vai ser influenciada na sua religião, na sua vivência religiosa tão direta, mas que ela vai contemplar os valores cristãos que estão ali contidos, né? Quando o Harry, por exemplo, se sacrifica pelos amigos e depois ele eventualmente volta à vida, gente, com perdão do spoiler, mas 20 anos depois não é mais spoiler, existe uma forma de interpretar que enxerga que a criança, ao ver isso, ela não vai olhar e vai entender, não, vamos dizer, Harry Potter é Jesus, vai criar uma confusão, mas que ela vai contemplar a beleza do sacrifício, ela vai contemplar a beleza da amizade, ela vai contemplar a vitória do bem sobre o mal, sobre a morte. Ela vai contemplar esses dilemas de uma forma que ainda que ela não esteja diretamente, não seja exatamente igual ao nosso mundo, né? Está, afinal, no mundo mágico, difícil, mas que ela ajuda a entender essas questões que permeiam a nossa vida real. Ótimo. Vocês são amigos, eu também tenho uma amiga que leu Harry Potter de ponta a ponta. Eu pedi a Lígia para falar um pouco sobre a experiência dela. A minha história com Harry Potter começou há 24 anos atrás, eu tinha 11 anos, e peguei Harry Potter e a Pedra Filosofal pela primeira vez, na biblioteca pública da escola onde eu estudava. E a partir daí, eu fiquei apaixonada, e só fui conseguir terminar de ler todos os livros muitos anos depois. Mas o efeito já estava feito. Eu me tornei uma leitora ávida, eu senti despertar em mim mesma, né, um interesse maior por culturas diferentes, como a cultura celta, mitologia e até mesmo astrologia. E hoje, depois de adulta, depois de ter relido a saga já várias vezes, o meu olhar ficou diferente para temas como afeto, amizade e a morte também, porque é uma saga que trata muito da finitude da vida, das perdas, né? Da tristeza, e isso tudo moldou muito, né, dos meus interesses, mas também da forma com que eu enxergo a vida hoje. Principalmente durante a pandemia, a saga foi um conforto, foi um acalento para viver momentos tão difíceis, né, como nós passamos. E até hoje eu considero que a saga é o meu porto seguro literário. Maria Clara, essa é uma experiência que também me lembra o que você disse, né? Você, né, foi leitora de Harry Potter, isso fez parte da sua vida. Como é que você lê também a experiência da Lígia? Eu acho que a experiência da Lígia, de fato, ecoou um pouco da minha pesquisa, né? Ela disse que quando ela releu a saga, ela foi influenciada a fazer pesquisas, enfim, a procurar se aprofundar em assuntos que têm a ver com a magia, com a imaginação, com a literatura. E foi um pouco o que aconteceu comigo, né? Apesar de eu ter dito que a experiência com Harry Potter não molda a minha experiência religiosa,
o impacto de ter lido uma saga, essa sensação tão nova, né? Quando acontece pela primeira vez, você está preso num livro, não consigo parar de ler, né? Eu estou vivendo essa história, vivendo com esses personagens, uma experiência muito única que marca a vida do leitor e que me influenciou depois a gostar de ler, gostar de estudar, inclusive, a chegar ao mestrado tentando entender por que as pessoas por que isso causa essa reação tão visceral, né? Então, eu acho que a experiência dela ecoa bastante a experiência desses leitores de Harry Potter, que hoje é uma geração inteira Sim, e toda uma aprendeu a geração. ler. Sim. Maurício, a Maria Clara falou sobre essa questão do bem e do mal. Isso está presente na sua pesquisa, está presente no seu autor, que você estudou, Tolkien. Nós estamos falando de muitos distintos, mas que têm pontos de contato, né? Como é que na literatura do Tolkien essa disputa entre bem e mal aparece? O Tolkien, ele trabalha especificamente a partir de um ponto de vista agostiniano, nós podemos dizer, onde o mal ele nunca é absoluto. O mal ele é sempre uma corrupção. Então, desde o mal primário que aparece no Silmarillion, a corrupção do Melkor, da Canção dos Ainur, ele é sempre a partir de uma corrupção. Melkor era um ser criado por Eru, o deus criador da Terra-média, e o desejo de ser como Eru, de ter o poder de um deus e criar a partir de si mesmo, o corrompeu. Então nós percebemos que desde o início, em todos os casos, sem exceção, o mal é sempre algo que corrompe um bem real, um bem verdadeiro. E o mal por si, ele não tem uma materialidade, ele não existe de fato. Portanto, não existe uma batalha entre o bem e o mal, ao menos no Senhor dos Anéis, na criação do Tolkien. Existe sim uma batalha, mas não na perspectiva de que o bem um dia pode perder, mas de que precisamos resistir até o dia em que o bem irá ganhar. E uma das coisas que inclusive me chamou a atenção porque está bastante próximo da própria narrativa cristã, onde não há essa perspectiva de um dia o bem pode perder. Não existe essa possibilidade dentro dessa narrativa. E o Tolkien, embora não tenha feito isso de forma proposital, ele não quis trazer, não quis fazer teologia, não quis fazer apologética dentro da obra dele, mas por ser um cristão que vivia a sua fé de forma piedosa, isso, consequentemente, acabou refletindo na sua produção artística, e isso fica muito claro, embora às vezes tenha algumas pontas de dúvida. Será que é isso mesmo? Será que não é? Mas aprofundando, a gente percebe que, de fato, dentro da obra dele, o mal vai ser derrotado em algum momento. Eu não sei se eu falei para Maria Clara, mas eu falei para você um pouco antes da gente gravar, que eu não conheço nenhuma da autora, nem do autor, nem das obras. Não sei se quem está acompanhando a gente também conhece, não conhece. Mas pensando nas pessoas que não conhecem, sem fazer propaganda, não é disso que se trata. Mas o que é que um leitor que não conhece, né, vai poder, né, encontrar nessas obras de referências para os temas do dia a dia, para além das questões de religião que vocês estão tratando? Seguem obras atuais? A gente vai terminar com essa questão. Sim. Seguem obras atuais e o que um leitor, uma leitora hoje, né, pode encontrar nessas obras? Eu vou começar com você, Maria Clara. Muito bem, Flávio. Eu acho que eu sou meio rebelde, né, nesse ponto em que eu não fico tirando lição da literatura. Eu acho que isso acontece de uma forma orgânica. Então, o que eu posso dizer para o leitor de um Harry Potter, que sim, é uma obra atual, não à toa, né? A HBO está trabalhando em outra série em Harry Potter para atualizar para os novos tempos. Nunca se parou de falar em Harry Potter. O que eu posso dizer é que é uma série muito divertida, é uma série muito gostosa de ler, é uma série que faz com que você queira acompanhar aqueles personagens, viver aqueles personagens. E essa é a grande beleza da literatura. E é assim que você aprende, assim que você vai esbarrar nesses temas que a Lígia trouxe sobre a amizade, sobre mal, sobre a morte, sem que você entre na literatura pensando em aprender sobre essas coisas, mas mergulhando na experiência, os personagens, mergulhando em uma boa história. E você, Maurício? Eu vou na mesma linha. O Tolkien, inclusive, falava bastante sobre isso, do incômodo que ele tinha com a alegorização das histórias, de transformá-las em forma de trazer uma lição para a sua vida, uma lição de moral. Não que isso não exista, não que não seja possível,
mas uma boa maneira de abordar esses livros são como simples livros de fantasia, mas se eu pudesse ser um pouquinho rebelde como a Maria Clara e Tá liberado de ser rebelde, nenhum problema. Discordando até um pouco do Tolkien, eu acreditaria que 2 temas específicos que aparecem no Senhor dos Anéis, que existe sim uma ligação distante com a religião, mas é mais aplicável até para não religiosos, é a questão da hospitalidade, especificamente observando a vida dos hobbits e como eles se organizam, e as estruturas políticas existentes dentro do Senhor dos Anéis. Elas são bem plurais e elas dialogam diretamente com a forma de vida que as pessoas têm, com as suas cosmovisões, com as suas formas de se relacionar com o próprio religioso. Eu acredito que sejam 2 pontos interessantes para se observar, mas, novamente, num primeiro momento, é um simples livro de literatura com elfos e anões. Você que acompanha o nosso canal no YouTube vai poder encontrar no Saiba Mais. Eu vou deixar lá o link para o trabalho de vocês, tá bom? O Religare de hoje fica por aqui, uma parceria da TV Horizonte com o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer mais sobre o nosso programa, acesse pucminas.br/ppgcr. A gente se encontra novamente na próxima semana com mais entrevistas e boas conversas. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.